O negócio era... Você Ainda viu é. o Júnior Baiano daquele tamanho se escondendo embaixo de mesa. Nem cabe embaixo da mesa, Júnior Baiano. Saudade, hein, Baiano? Aparece aí, pô. Se estiver assistindo, manda um alô no WhatsApp que a gente lê aqui. Vamos falar do Palmeiras. Tem um quarteto mágico ali no Palmeiras agora, Paulo Nunes? Cara, a gente vem discutindo isso, né? Principalmente eu e o PVC, né? Lá na seleção, sobre esse quarteto. O PVC não acreditava que o Vanderlei ia colocar esse quarteto. E eu sempre acreditei. Até pelo fato de ter trabalhado com o Vanderlei. Conhece o professor? Conheço muito e sei que ele gosta de jogadores com essa capacidade. Não só a capacidade técnica, porque a capacidade técnica eles têm, mas leitura de jogo para jogar nesse quarteto, né? Porque você vê, são jogadores de raro fino, né, com o trato da bola, mas são jogadores que têm diferenças de características. Por exemplo, Luiz Adriano é um jogador mais direcionado à área, um jogador que sabe fazer pivô, um jogador que também sai para o lado menos, mas sai. Aí você pega dois jogadores velozes, que é Dudu e o Rony, que jogam pelo lado. São jogadores que têm essas características já do normal, né, do seu DNA. E o Willian, que é um jogador extremamente tem todas inteligente. as características do Exatamente. Willian, né? Como você não utilizar um quarteto desse? Só que você tem que ir aí, o que vem? Né? Não só a qualidade vai fazer com que esses caras joguem. Você tem que ter mecanismo para que eles possam atuar. E esse mecanismo vem de onde? Vem de trás. Principalmente nos dois meias que tem que fazer com que esses caras joguem. O que eu acho mais doido aí, ó, a gente está ali escrito embaixo, ó. Opção é o que não falta. Aí depois, Lucas Lima, Rafael Veiga, Scarpa. Eu estou apontando para lá, mas tá aqui, né? Isso, quem tá vendo a gente. Exatamente. Isso é coisa de apresentador, né, cara? Não, mas faz aí, Zero pô, à vai. esquerda, né? Somos Rafael dois, Veiga, então. Scarpa e Zé Rafael. São jogadores de muita qualidade. E quando o Lucha faz essa escolha, e o Paulo o conhece muito bem, ele meio que indica um caminho que tira o Palmeiras da ideia de ser uma equipe que busca o controle dos jogos. Porque é mais um time de transição, é mais um time de força, velocidade, de definição rápida das jogadas. Você perde um pouco de presença no seu setor de meio campo e abre mão de ter um jogador mais clássico nessa função central, né? Porque todos aqueles ali dariam uma característica diferente à equipe. Aqui você tem muita mobilidade, até troca de posições. Você pode ter o Dudu como meia, vindo por dentro, protagonismo, aí abre o Willian, o Luiz Adriano faz segundo atacante se for necessário, alguém entra na posição. Você pode mexer muito com os quatro, mas você não preenche da mesma forma o setor de meio. E acaba dependendo muito do que são as escolhas. O Bruno Henrique, o Ramires, o Patrick de Paula, enfim, quem for ser escolhido para que essa equipe continue equilibrada minimamente. Esse é um grande desafio. E o Palmeiras acaba sendo uma equipe muito vertical, pela escolha dos jogadores, né? É diferente, porque tinha o discurso no princípio da temporada de tentar transformar a equipe numa equipe mais tocadora de bola, com um controle maior do jogo, mais posse. E parece que o caminho nesse momento final aqui que a gente viu, né, dos últimos jogos de Paulistão e estreia na Libertadores, indicou uma outra sequência. Sabe qual eu acho que a dificuldade que o Vanderlei tem em relação a esse controle de jogo? Eu acho que até pensou em relação a isso, até a posse de bola. Mas o Palmeiras, na minha opinião, tem dois laterais que não têm essa capacidade, né? Porque você precisa muito, quando você precisa reter essa bola, jogo por dentro, você precisa que os laterais também te dêem essa capacidade, né, de trabalhar a bola. E especialmente do lado direito, o Palmeiras não tem esse lateral há muito tempo. O Marcos Rocha não tem mais aquele fôlego para dar profundidade toda hora ao time. Ele já não tem, ele já teve no Atlético Mineiro lá atrás, ele teve essa profundidade. Por dentro ele não tem não é a característica dele. Então o Palmeiras não tem essa capacidade de ter a bola por dentro. Quando você não tem essa capacidade, você tem que ter um jogo mais rápido, uma transição mais rápida. E é assim que se faz. Agora, depende muito de quem ele vai colocar nesses dois volantes, cara. Se eu fosse o Vanderlei, e eu não sou, e ele é muito melhor que ele. Se eu falar isso, depois ele vai me pegar. Ele vai me pegar até na rua e vai me falar. Eu acho que para essa transição rápida, eu acho que o Felipe Melo seria muito fundamental ali como primeiro... O atual zagueiro. O atual zagueiro. E olha que o Felipe está muito bem na zaga, eu acho, na minha opinião. Só que eu acho que ele é muito mais jogador de volante para que possa liberar alguém, para dar essa segurança ali atrás, que, como o Rafa disse, quando o Palmeiras ataca, ele deixa um buraco imenso, né? E o setor defensivo fica muito vulnerável. Só que ele precisa, principalmente, para ter esse controle de jogo, ele precisa do segundo volante que tenha essa intensidade. A dificuldade do Palmeiras hoje é ter intensidade. Então, mas você falou do Marcos Rocha, que ele não é mais aquele jogador que já foi. O Felipe Melo ainda consegue dar essa intensidade que o Palmeiras precisa com esse quarteto lá na frente, se ele voltar para a volância? Intensidade de chegar lá, não. Ele nunca acho que nem no começo da carreira muito a dele. Não é a dele, né? Isso é característica pura. Ele não tem
essa característica. Ele tem um bom passe, ele tem o melhor passe, na minha opinião, do Palmeiras em lançamento, em profundidade, em jogo direto, mas ele sabe sair com a bola, ele tem um passe bom para que essa bola chegue melhor. Precisa do outro, né? Do outro meia, e que esses 4 também não possam ser fixos lá na frente. Esse quarteto que a gente fala é um quarteto com mobilidade, é um quarteto que tem que vir gente aqui buscar essa bola, tem que vir com as características livres, saber flutuar entre as linhas, entre os volantes, porque é o que eu falo, futebol, você depende dos 11 jogadores, principalmente dos 10 da linha, não adianta você botar 4 e achar que esses 4 vão resolver. Você precisa de uma ligação, especialmente quando a bola tem que ser trabalhada de trás. Se não tiver, pode botar os 4 melhores jogadores do mundo lá na frente que não vai resolver. E aí, Rafa? É bem por aí. É essa busca por equilíbrio, né? E a dificuldade de preencher a equipe inteira. Eu ainda acho bem isso que o Paulo citou agora, quase por último. Que pela velocidade do quarteto ofensivo, e quando essa bola chega no grupo de frente, né? Principalmente esses 4, o restante da equipe não consegue viajar junto. E quando essa bola bate e volta rapidamente, os 6 defendem, mas os 4 também não conseguem auxiliar. Exatamente. Ainda há uma desconexão entre os setores. Tem. Já que a gente está com E aí a gente está falando em descompactação. Vocês estão muito bem hoje em inglês. Não, ele domina. Fica um buraco ali, né? Eu vou ter que ainda há um que vou dar uma leitura. E é claro. Vai dar uma estudada Exato, antes de ir pro troca, né? Eu acho que esse espaço é menos traumático hoje pelo que é o nível dos adversários que o Palmeiras tem enfrentado na temporada. E pode vir a ser mais preocupante à medida que os desafios Isso é fato. aumentam, né? Mas vocês, o melhor jeito que o Palmeiras tem resolvendo esse problema todo do gap, do buraco que fica e do equilíbrio do meio para esses 4 poderem jogar, vocês também entrariam em campo com esses 4? Eu entraria. Você entraria? Eu entraria. Até conhecendo o Vanderlei e tudo mais. Eu entraria. Rafa, eu tô sentindo até pelo jeito que eu gosto de jogo. Porque o Rafa mostrou ali os nomes que estavam ali embaixo. Esses caras foram testados. Scarpa, Ninguém Lucas pode Lima, dizer que não foi testado. que não tiveram chance. Que o treinador não me deu chance, que eu joguei no lado errado. O Scarpa jogou do lado direito, o Scarpa jogou do lado esquerdo, o Scarpa jogou por dentro, o Zé Rafael jogou de volante. Então, assim, todos eles tiveram oportunidade. O Lucas Lima, entendeu? Que podia dar esse balanço, né, essa criatividade. Todos eles tiveram oportunidades. Sim. E não conseguiram render. Concordo que sem esse mecanismo, sem esse trabalho, até porque, Rafa, a gente está falando, por um lado, o que o Rafa falou é importantíssimo, porque você está jogando com times muito abaixo ainda. Né? E tomando contra-ataque toda hora, sendo exposto a toda hora. Quando você pegar um time mais poderoso, mais forte, isso pode se complicar. Mas, por outro lado, esses caras estão jogando o quê? Estavam jogando 2 jogos. Tempo, Então, isso depende também de um ritmo de treinamento, um ritmo de jogo que normalmente se pega, né, para agir naturalmente, para que esse jogador venha por dentro, uma coisa sem pensar, já intuitiva, para que o jogador tenha isso na cabeça. Então, a dificuldade é essa. Agora, se ele tiver esse tempo e acreditar, que o Vanderlei normalmente ele acredita, porque o problema do treinador é quando ele começa a trabalhar e aí ele se perde nas convicções dele. Aí fica complicado. Agora, você ia fazer um Big Brother aqui, né? Quem que você tiraria? Em vez de acumular os caras de velocidade, fatalmente eu acumularia os caras de aproximação. Eu queria. O meu time teria o Scarpa partindo da esquerda, tipo Everton, da direita, tipo Everton Ribeiro, teria Zé Rafael, teria Rafael Veiga. Acumularia jogadores de troca de passes, de posse de bola para aproximação, deixaria o corredor a cargo dos laterais. E quem rodaria daí? Luiz Adriano está sensualizando. Não, o jeito que o Rafa colocou, quem rodaria os 3 aí, hein? Então, quem ficaria? Quem ficaria, a sua pergunta? Dudu não pode sair, acho que eu trabalharia com Dudu e Luiz Adriano. Dudu e Luiz Adriano? Assim, eu não estou dizendo que Rony e Willian são baita jogadores, é óbvio que são. Mas não dá para dizer que os 4 que estão na lista ali fora também não são, entendeu? Entendo o que o Paulo fala, de não terem dado uma resposta tão positiva quando testados, mas também foram testados em outras circunstâncias, com outros treinadores e dentro do trabalho do Lucha, ainda com a dificuldade de se equilibrar o que é a velocidade para definição e o que é um controle maior do jogo. Eu acho que eles poderiam trazer esse controle, com o futebol evoluindo, com o coletivo evoluindo, se essa fosse a intenção do treinador. Eu acho que o caminho vai ser esse aqui. Mas o meu jeito de ver futebol fatalmente incluiria Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, com mais minutos e com uma aproximação entre eles para fazer essa bola andar com mais qualidade. Ele tem isso no Bruno Henrique, ele tem isso no Ramires, se for o caso. Ainda teria escape de velocidade com o Dudu, ainda teria mobilidade para um 9 com o Luiz Adriano. Mas meu jeito de ver futebol e de apreciar futebol
passaria pela qualidade na posse. E acho que o Palmeiras abre mão disso quando tem um time tão vertical, tão objetivo. Tem jogadores no papel ótimos para posse, né? No papel. Mas não dão intensidade, entendeu? O jogo hoje requer muita intensidade. Por isso que, só para deixar claro, falei Veiga, Scarpa e Zé Rafael. Não falei do Lucas Lima. Não utilizaria. Acho bom jogador, mas acho que não dá essa intensidade. Os outros eu não sei se ficam tão abaixo. Eu acho Sinceramente. que eu ainda assim acho que e até pode ter atrapalhado, né? Tanto o Rafael Veiga como o Scarpa. Eu acho que o Palmeiras está com um problema muito sério. E eu joguei, eu falo isso, porque quando eu jogava, eu sempre joguei com com laterais muito bons. Entendeu? E quando o lateral te dá condição para jogo, que ele vem de frente, com a bola trabalhada, sabendo, sendo inteligente, passando na hora que tem que passar, dando a opção na hora que tem que dar opção, sabe? Fazer 1-2, aproximação. É importantíssimo você trabalhar com laterais, principalmente no futebol de hoje. Vamos deixar passar. Grêmio, Arce e Roger. Arce e Roger. Palmeiras, Arce Júnior. Arce e Juninho. No Flamengo, Charles Guerreiro e Piá, que era muito profundidade. Chegava o tempo todo. Então ainda mais hoje no futebol, que tem que os jogadores, os extremos vêm por dentro para trabalhar essa bola, para te dar a opção para o jogador fazer essa ultrapassagem, ou o extremo fica aberto, o lateral vem por dentro, porque é a aproximação, é ali que você envolve a equipe. Quando você tem laterais que chegam ao último terço do campo e não tem a tomada de decisão, não tem aquele passo, né, que é necessário naquele momento, que aquele lateral chega ali, toque para trás, toque para o lado, atrapalha muito o rendimento da equipe no geral. Quando o cara não tem o borogodó, né? Exatamente. Bom, então sai o quarteto mágico do Palmeiras da tela